Alemanha, o país europeu que é a quarta maior economia do mundo, com um PIB de 3,8 trilhões de dólares, conhecido por ter sido protagonista de 2 guerras mundiais, pelas suas cervejas e suas diversas famosas marcas mundialmente, como a BMW, Volkswagen e a Bosch. Além disso, sua população de 83 milhões de habitantes possui uma altíssima qualidade de vida e um dos melhores IDHs do mundo. Porém, quando se fala da Alemanha atualmente, muitos não imaginariam que no início do século XXI, o país era chamado de homem doente da Europa e estava com dificuldades de reunificar a nação desde a década de 90. Mas como sempre, a Alemanha conseguiu contornar essa adversidade e se tornar o país mais influente do continente europeu, sendo líder e um dos principais pilares econômicos da União Europeia. E nesse vídeo, vamos entender como a Alemanha conseguiu prosperar, mesmo com tantas adversidades ao longo de sua história, além de explicar seu modelo econômico único e os desafios para o futuro. Primeiramente, é importante citar que a Alemanha é uma nação relativamente jovem, pois diferente de outras grandes nações europeias, como o Reino Unido e a França, a unificação alemã foi dada apenas em 1871, ocorrendo um atraso em sua industrialização que viria a se tornar rapidamente o seu principal setor econômico. Além disso, o fato de estar na linha de frente e sair perdedora de 2 guerras mundiais levou a momentos difíceis, pois no fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha se encontrava destruída, com instituições fragilizadas pelo período nazista, além da alta da inflação, devido a controles de preços, produção e salários, junto com uma grande impressão de dinheiro para manter os gastos da guerra. Outro fator importante é que após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em 2 partes, entre a parte ocidental sob forte influência do Ocidente capitalista e a oriental sob influência do bloco soviético socialista. No caso da Alemanha Ocidental, a produção industrial era cerca de 1/3 menor do que antes da guerra, e com a produção de alimentos 50% menor. No entanto, diferente da Primeira Guerra Mundial, onde os vencedores impuseram fortes reparações de guerra aos alemães, desta vez os aliados perceberam que era necessário ajudar financeiramente e contribuir para a reconstrução do país pós-guerra, para evitar o surgimento de movimentos ultranacionalistas, além de manter distante a influência da União Soviética. Com isso, a Alemanha foi a 3ª nação mais beneficiada pelo Plano Marshall, a ajuda financeira do ex-inimigo Estados Unidos para recuperar os países europeus pós-Segunda Guerra, recebendo 14 bilhões de dólares entre 1948 e 1952, que ajudaram na retomada da indústria e na recuperação da infraestrutura. Contudo, diferente do que pode se pensar, o Plano Marshall não foi o principal responsável pela recuperação alemã, pois o Reino Unido e a França receberam mais dinheiro do que a Alemanha e não obtiveram o mesmo desempenho econômico pós-guerra. Nesse contexto, entra a figura de Ludwig Erhard, o ministro da Economia a partir de 1949, que seria um dos principais responsáveis pela mudança econômica da Alemanha pós-guerra, implementando uma série de reformas e desenvolvendo um conceito chamado Soziale Marktwirtschaft, ou seja, uma economia social de mercado que combina um sistema livre de mercado com políticas sociais e regulamentações em alguns setores, visando manter uma competição justa e evitar monopólios e oligopólios. Com isso, Erhard adotou uma nova moeda, o marco alemão, reduzindo em 93% a quantidade de dinheiro em circulação para dar credibilidade à nova moeda, além de acabar com os controles de preços e produção, que havia criado um mercado negro paralelo, indo inclusive contra a recomendação da época. Além disso, apesar da importância dos gastos públicos em melhorar e expandir a infraestrutura e os gastos com bem-estar social, é importante citar que, mesmo após a era de Erhard, a Alemanha sempre manteve a responsabilidade fiscal como prioridade. Outro ponto importante foi a redução de impostos, principalmente para empresas com foco na exportação, sendo fundamental para integrar a economia alemã
a economia mundial. E assim, as reformas de Erhard se provaram muito bem-sucedidas, ainda mais para um país que já possuía uma indústria forte e bem estabelecida antes da Segunda Guerra Mundial, além de trabalhadores com alta produtividade e produtos notórios pela alta qualidade. Esse período, entre 1950 e 1959, que ficou conhecido como Milagre Econômico Alemão, foi extremamente próspero, pois em cerca de apenas 10 anos, a indústria alemã aumentou sua produção em 4 vezes, o desemprego caiu de 10,3% para apenas 1,2%, além do país ter mantido um crescimento médio de 8% ao ano durante os anos 50. Na década de 60, a Alemanha já tinha se recuperado economicamente e industrialmente, já se tornando uma nação rica novamente. Além disso, as exportações alemãs se beneficiaram com o início de uma maior integração de grandes nações do continente europeu, como Alemanha, França e Itália na década de 50. Primeiro com a criação da Comunidade Europeia do Carvão e Aço em 1951 e posteriormente o Mercado Comum Europeu em 1957, que era uma zona econômica que isentava tarifas para produtos industriais, a livre circulação de produtos agrícolas e medidas protecionistas para produtos provenientes de fora da comunidade. E esses acordos foram se desenvolvendo ao longo dos anos para formar a União Europeia. Todavia, esse otimismo econômico começou a tomar outro rumo com a problemática reunificação entre o lado ocidental e o oriental em 1990. Pois enquanto o lado ocidental prosperava economicamente e se tornava uma das economias mais avançadas do mundo, a Alemanha Oriental, por outro lado, estava sofrendo com a economia planejada da União Soviética, pois apesar de ter prosperado durante um período e manter um dos melhores padrões de vida do bloco soviético, o excesso de burocracia, as pesadas reparações de guerra aos soviéticos e a constante emigração de mão de obra qualificada fez o lado oriental ficar progressivamente atrás em relação ao Ocidente. Com a queda do Muro de Berlim em 1989 e a reunificação das duas Alemanhas, surgiu o dilema de como unir duas nações com níveis de desenvolvimento tão diferentes. Para efeitos de comparação, a renda per capita da Alemanha Ocidental em 1990 era 68% maior que da Alemanha Oriental. Sendo assim, esse processo foi muito complicado, tendo em vista que, para evitar uma intensa imigração para o lado ocidental, o governo alemão investiu cerca de 2 trilhões de dólares em transferências financeiras para melhorar a infraestrutura da Alemanha Oriental, além de manter as empresas do lado oriental competitivas através de incentivos fiscais no comércio e na indústria. Esse processo prejudicou o equilíbrio econômico e foi o principal responsável pela Alemanha ser chamada de homem doente da Europa no final dos anos 90 e início do século XXI. Para se ter uma ideia, entre 1998 e 2005, o crescimento alemão foi em média de apenas 1,2% ao ano, enquanto a taxa de desemprego bateu 11,7%. E atualmente, mesmo com uma integração bem-sucedida, a renda per capita do lado oriental ainda é 30% menor que a do lado ocidental. Com isso, surge a pergunta de como a Alemanha conseguiu mudar o rumo de sua economia. A resposta encontrada pelos alemães foi uma ampla reforma trabalhista, conhecida como Plano Hartz, que deu maior flexibilidade aos trabalhadores e tornou possível contratos temporários de trabalho. Outro ponto importante é que o sistema educacional alemão é fundamental para a característica exportadora da nação, principalmente porque, diferente da maioria dos países desenvolvidos, onde o objetivo do estudante é ir para a universidade, na Alemanha existe um sistema duplo, onde cerca de 54% da força de trabalho vem de pessoas que não seguiram a carreira acadêmica e preferiram estudar o ensino técnico, aprendendo a prática e com alta aplicabilidade para o mercado de trabalho. Além disso, a entrada na União Europeia e a adoção do euro em 1999 também foram fatores determinantes para impulsionar as exportações alemãs, uma vez que o valor do euro
está atrelado à média de diversas economias dentro da União Europeia, com muitas delas sendo bem inferiores que a da Alemanha, como a Grécia, por exemplo. Nesse contexto, os produtos alemães se mantêm competitivos, pois se a Alemanha ainda usasse o marco alemão como moeda, ele seria mais valorizado do que o euro devido ao tamanho e destaque da economia alemã. Sendo assim, enquanto países como Itália e Portugal têm sofrido com a dificuldade de adoção de uma moeda mais valorizada, pois seus produtos estão perdendo a competitividade, a Alemanha mantém seu destaque dentro do bloco, servindo como principal líder político e o terceiro maior exportador de produtos do mundo, atrás apenas da China e dos Estados Unidos, além de possuir o maior superávit comercial do planeta, ou seja, quando o valor das exportações supera o valor das importações. E, naturalmente, quando se pensa na Alemanha, com certeza grandes empresas como Volkswagen, BMW e Adidas podem vir à mente. Mas outro grande fator pela estabilidade da economia alemã são as milhares de pequenas e médias empresas, conhecidas como Mittelstand, que representam metade do PIB alemão, 70% das exportações e empregam 60% dos trabalhadores. Essas empresas normalmente são familiares, passando de geração em geração e possuem uma grande identificação local. Além disso, dentro das Mittelstand, existem as campeões ocultas. Por exemplo, apesar da Alemanha ter apenas 28 das 500 maiores empresas do mundo, cerca de 48% das empresas pequenas são líderes de mercado. Essas companhias, desconhecidas pelo grande público, são a base de sua indústria e líderes mundiais nos mercados em que atuam. Um bom exemplo disso é a Vicart, que é especializada na produção de prensas hidráulicas. E quando os pedidos dos setores automotivo e de aviação diminuíram em 2020, como resultado da pandemia, ela conseguiu se adaptar, fabricando equipamentos que produzem tampões de vedação para recipientes de vacinas. E essas empresas são extremamente sólidas, pois pensam sempre ao longo prazo e mantêm baixos níveis de endividamento. Portanto, o grande desenvolvimento econômico alemão, que tornou o país uma das principais economias do mundo, e a sua resiliência durante tantas adversidades sofridas ao longo de sua história, são resultados de excelentes políticas de mercado e das pequenas e médias empresas, que são fundamentais para sua prosperidade econômica. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.